Boa noite. Boa noite, Sara. Boa noite, Florestan. Boa noite, Mário Vitor. Prazer estar aqui com vocês novamente. Bom, boa noite, Reginaldo. Boa noite, professor. É um prazer também ter você aqui com a gente. Eu queria trazer logo de cara, né, Mário, o assunto que preocupa a América do Sul, que foi esse plebiscito que foi realizado na Venezuela, que é um plebiscito para decidir se, de certa maneira, Essequibo, né? Essequibo que fala, né? Que é uma região ali da Guiana, né? Representa acho que 70% da Guiana, pertence à Venezuela ou à Guiana, e é um assunto que tem da época da Venezuela, colônia, e da Guiana também, e uma região que estava assim até meio quieto, ninguém estava falando sobre ela, mas quando surgiu o petróleo e as empresas multinacionais ligadas ao petróleo começaram a se instalar lá e explorar, e parece que é um campo muito grande. Aí houve um certo atrito maior, né, entre a Venezuela e a Guiana. O Itamaraty está preocupadíssimo, né, tentando evitar o pior, porque o pior seria um conflito armado ali, né? Ontem, a votação nesse plebiscito teve a participação de 10 milhões, mais de 10 milhões de eleitores, né? E o referendo teve 95,93%, né, que deve se incorporar oficialmente essa região ao mapa da Venezuela. Professor, como é que o senhor analisa essa crise e o que pode vir pela frente? Porque os próprios Estados Unidos estão falando, inclusive, em ter uma base, mais uma, ali na Guiana, para defender os interesses, não do povo das Guianas, mas principalmente do dinheiro dos grandes grupos exploradores de petróleo. Bom, Florestan, eu acho que antes de entrar no mérito da questão, acho que nós devemos estar mais atentos, e foi isso que o Amorim falou, e o Lula também, eu concordo, a forma pela qual se tenta resolver um problema como esse, né? Então, a todo momento nós estamos falando em governança mundial, ordem internacional, regras internacionais, estamos discutindo aí Gaza, teve a questão da Ucrânia, né? Eu acho que a gente tem que ter o apoio a um mínimo vamos dizer, de procedimentos, de regras para lidar com problemas como esse. E colocar em um plebiscito não é a melhor forma, de jeito nenhum. Isso aliás, foi comum nos Estados Unidos desde o final do século XIX e início do século XX. Eleições nos Estados Unidos chegavam a dizer: nós devemos ter Cuba ou não? Vamos incorporar Cuba? Vamos fazer isso? Quer dizer, não é um procedimento adequado. O procedimento adequado, e principalmente na América Latina e na América do Sul, que já fez várias vezes isso, já foram feitos, é formar um grupo de países para lidar com a crise. E, óbvio, a liderança aí é do Brasil. Problema histórico do Peru e Equador. Logo, poucos anos atrás, a questão de Cuba também, foi formada uma comissão, lembro da guerra em El Salvador. Quer dizer, e é muito interessante que a América Latina tem muito êxito nisso, nesses processos de negociação diplomática. Então, sem entrar aqui no quem está certo, quem está errado no mérito, eu não acho um bom procedimento. E eu vi o Celso Amorim, com muita sutileza, muita diplomacia, também falando isso, né? Quer dizer, esse estranhamento em relação à forma como o Maduro encaminhou. E há interesses das corporações, e principalmente dos Estados Unidos, na verdade, não tem dúvida nenhuma. Mas eu acho que isso justifica também exacerbar a opinião pública, né, para um tipo de um eventual conflito, que, como o Lula disse, é a coisa que a gente menos espera nesse momento aqui na América do Sul.
Aliás, eu lembrei muito daquela posição, viu, Mário, dos militares argentinos com relação às Malvinas, que no momento de desespero, eles foram e inventaram uma guerra, né, para retomar as Malvinas e deu no que deu, né? Mas, enfim, eu passo para você a bola aí. E, professor, então, qual é a ideia? Por quê? Por que se realizou, apesar dessa desrecomendação desse processo e desse método, por que podemos pensar o Maduro levou adiante, o Maduro, ou o Partido Socialista Unificado da Venezuela, levou adiante essa iniciativa, apesar disso? A gente ia levar hipótese. Uma delas é o que o Florestan está falando aí. E não é a primeira vez, né? E não é só na Venezuela. Em muitos lugares você começa a revivar a opinião pública, desviar de problemas, de questões e colocar coisa de unidade nacional, né? Isso é um recurso clássico, mas também, às vezes, dá errado, né? Não é uma regra geral fazer isso. Depois acho que vai falar de Gaza e Israel. Israel sempre faz isso. Sempre fez isso no passado. Todo processo eleitoral vinha a questão palestina, né? Eu acho que não é um bom procedimento, né? Há várias formas de nacionalismo, né? Nacionalismo por si mesmo não é sempre bem-vindo, não é sempre democrático. Há o nacionalismo que é a luta contra o imperialismo, mas há um nacionalismo que é expansivo. Então, reavivar esse tipo de coisa, o que foi do Saddam Hussein, invadiu o Kuwait, quer dizer, em todo lugar do mundo, qualquer lugar do mundo, você vai olhar, se você jogar uma lente em aumento, vai ter um problema de fronteira. Isso aí não há dúvida nenhuma. Agora, se toda vez tiver problema de fronteira, de recursos, de fazer plebiscito, e exacerbar a opinião pública para ter eventualmente um conflito, vai mal. Eu estou dizendo, nós temos que ter muito claro o que deveriam ser as regras internacionais em relação ao conflito e às guerras. Nós estamos a todo momento discutindo isso e não pode ter exceção. Você tem que ter procedimentos. E, repito, esses procedimentos de fronteira é quase que regra geral, são os países da região que podem formar uma comissão e que podem diplomaticamente tentar acertar as coisas. Através de um tribunal, inclusive, né? Em Haia, por exemplo. Não, eu não sei se o tribunal acho que é o último recurso. Eu acho que tem que fazer esse grupo. Volta e meia tinha isso na América do Sul, grupo de amigos. Né? É um grupo de amigos, chama o Brasil, chama outros países, Colômbia, não sei quem. Agora, se não houver isso, vai adiante, vai para o tribunal, eventualmente vai para a ONU. Senão a gente fica contraditório nisso. Todo momento a gente está dizendo Israel não respeita isso, não respeita aquilo, o outro não respeita. Então, como eu disse, sem entrar no mérito. Não cabe entrar no mérito disso, mas o procedimento. Nós precisamos ter regras claras para certas questões na ordem internacional, senão cada um age de um jeito. Eu acho que um conflito seria a pior coisa que poderia acontecer com a América do Sul nesse momento. Seria uma tragédia política, inclusive. Mas até lembro, viu, Mário e professor Reginaldo, que eu fiz uma série com o Alberto Dines, Histórias do Poder, 100 anos de política no Brasil, em que eu tive acesso aos bilhetes do Jânio Quadros. Ele governava com bilhetes, foram 1.700 e tantos bilhetes. Eu vi vários desses bilhetes. E eu lembro que um desses bilhetes pedia a invasão e anexação das Guianas ao Brasil, né? E esse bilhete foi entregue ao Paulo de Tarso, que foi prefeito, né? Foi o primeiro governador, aliás, de Brasília, depois ministro, acho que da Educação, né? Do Jean Goulart, e ele então encaminhou, e ele disse para o Jânio, ele falou: presidente, isso aqui é uma maluquice, né? Isso vai abrir um conflito com a Inglaterra, com a França, né? Com a Holanda. Ele deu uma risada e falou assim: mas o povo vai gostar, né? Mas, isso. É isso aí. Mas aí, enfim. Perfeito, o Jânio sabia das coisas. Bom, vamos virar a página.
queria saber agora de uma questão que impactou a gente de novo, né? Porque Israel bombardeou violentamente hoje o sul de Gaza, né? E 60 pessoas foram mortas. Até agora já são, pelos números, 17 mil mortos na Palestina, né? Em sua grande maioria, crianças e mulheres. O que isso significa e que caminho Israel está tomando quando já começa a atacar o sul da maneira como está atacando? Antes de mais nada, eu acho que eu tenho dito isso. Eu acho que mais do que olhar para Israel, o que eu olho é justamente pegando o tema anterior que a gente estava tratando, no fundo, é a mesma coisa. Onde estão as instituições internacionais, onde estão os países, as organizações para coibir Israel? Essa que é a questão. Quer dizer, o que está acontecendo? Por que ninguém, absolutamente ninguém, toma nenhuma medida concreta? É crônica de uma morte anunciada. No dia 7 de outubro, após os massacres do Hamas, os ministros de Israel, o ministro da Defesa, deu uma coletiva e disse com todas as letras o que ele ia fazer. Então, está tudo muito claro o que eles iam fazer. Então, assim, já se sabe que ia ser isso. E vai aumentar o número de mortos. Então, o que a gente precisa questionar é cadê esses países, a comunidade internacional, quais as medidas que vão tomar para isso? Ninguém toma. Então, Gaza está completamente esquadrinhada, se você olhar, já é um lugar pequeno. Eu sempre lembro para o pessoal, que é tamanho de Parelheiros, reduziu já menos da metade, porque Israel está ocupando tudo e o cerco está aumentando. Então, é um genocídio. Não sei se alguém falou, não tem a definição técnica. A definição técnica, sim, jurídica, de boa parte de estudiosos judeus de genocídio, que têm dado entrevistas, vários especialistas dizendo que se encaixa perfeitamente, estão dizendo isso, em caso de genocídio. O genocídio não é só depois que acontece, você vai dizer, constatou o genocídio. É um processo. Por isso mesmo, foi colocada a definição de genocídio para evitar a chegar ao seu termo final. E ninguém está fazendo nada, absolutamente nada. De outro lado, avançando algumas questões. Em termos militares, o que está ficando claro também, eu estou falando em termos militares, Israel, a tão alardeada competência militar de Israel, que derrotou o Egito, Síria, os Estados Árabes, etc., está se mostrando, na verdade, um fracasso. Isso é um fracasso. E quem está falando isso, de ontem para hoje, é o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Austin. Ele falou que uma ação bem-sucedida é quando você derrota o inimigo, o combatente, e preserva a vida de inocente. Ele disse isso com toda a letra. Algo que não está acontecendo em Gaza. Né? Porque matar inocente é fácil. Como você já disse aí. Isso é um recorde. 70% das vítimas são mulher e criança. Não tem nenhum conflito no mundo que acontece isso. Por quê? Isso é ineficiência também. Porque eles não conseguem derrotar o Hamas no terreno. Porque vamos lembrar, anunciava com pompa e circunstância que na hora que ia entrar, fizeram um arraso de bombardeio aéreo, só matou civil. Ia entrar pelo terreno e ia derrotar o Hamas. Né? Cadê? Cadê a derrota do Hamas? E outra coisa, né? Eu não sei se vocês repararam, porque às vezes o bom senso ele é ultrapassado e a gente não nota. Entendeu? É destruir túnel. Só se o túnel estiver na superfície, porque estão destruindo tudo quanto é prédio. Não estou vendo destruição de túnel, que é os famosos túneis do Hamas. Serviço de inteligência fracassou desde o início. O Mossad não prevê tudo isso que está acontecendo. Enfim, veja que é uma série de questões. Está vazando água do Estado de Israel. Então, em termos de legitimidade, cada vez mais ele perde isso. A opinião pública no mundo está contra. Mas, infelizmente, a opinião pública não segura, né, o ímpeto de Israel e essas mortes vão continuar. Mas o mundo não é mais o mesmo, o Oriente Médio não é mais o mesmo. Essas coisas terão muitas consequências daqui para frente. Professor,
O Bibi Netanyahu, Benjamin Netanyahu e os israelenses, o governo israelense, não sabem disso tudo que o senhor está falando, que você está falando? Quero te perguntar o seguinte: eles estão destruindo prédios, residências, hospitais, escolas, sem saber, ou a intenção é essa? Claro que eles sabem. Aliás, hoje em dia a gente fala o seguinte: você conhece qualquer lugar do mundo pelo Google. Veja, o que eles destruíram essas semanas? Que aí é o propósito bárbaro, né? Acho que os bárbaros não faziam isso. Eles destruíram os prédios públicos, destruíram o tribunal, destruiu o Congresso, a Câmara, destruiu a universidade propositadamente. É uma destruição total, é para não ter mais vida em Gaza e essas pessoas irem embora. Esse é o objetivo, que essas pessoas vão embora, né? Então é isso. Agora, estou voltando. A guerra tem objetivos políticos e militares. Diz o Clausewitz, a guerra é contra a história política. Politicamente, eu não sei como eles vão ganhar isso. Por quê? Porque não vão derrotar o seu inimigo, que é o Hamas. Cada vez mais claro. Não vai derrotar nem militarmente, nem politicamente. Eles não sabem o que fazer. Qual é o plano? Qual é o plano? Agora, pegar essa população, voltar para Gaza, voltar para o norte de Gaza e ir para onde? Não tem plano nenhum. Esse é o problema também. O plano talvez é a ocupação, né? Que eles vão ocupar, né? Como eles sempre fizeram. Eles vão avançando e ocupando, avançando e ocupando. Mas isso, Floresta, isso vai ser mais complicado. Não porque eles não queiram, porque nesse ponto os Estados Unidos não vai. A Inglaterra não vai. Então eles vão ficar sozinhos. Sozinhos mesmo, sem nenhum apoio. Então, e é um plano que vai dar muita dor de cabeça para eles, porque a resistência vai ser cotidiana de uma ocupação, não é fácil, né? Então, ou seja, eles não têm plano nenhum. E outra, quem que está aliados de Israel, que já estão se afastando cada vez mais? Egito e Jordânia. Por quê? Problema de refugiado. A Cisjordânia também está sendo atacada. A Jordânia não quer mais refugiado palestino e nem o Egito. Então, está causando todo um desequilíbrio de relações de Israel, de proximidade que Israel tem com os países árabes. Então, politicamente, diplomaticamente, está se isolando cada vez mais. Isso está muito claro. Mas eles estão levando as últimas consequências. Ninguém faz nada. Então, vá volumando as mortes. E aí, se a gente assistir às cenas, né, do Hamas entregando os reféns, de um lado, Israel libertando os presos palestinos para o outro, as duas cenas são muito significativas. As imagens, Israel perdeu também. Israel não pode dar entrevista, tudo escondido e tal. O Hamas lá, tranquilo, conversando com as pessoas. E o Hamas também mudou de tática, né? Do dia 7, a coisa mudou. Perceberam o que eles fizeram, né? E mudaram. Mas, enfim, estou falando aqui da parte política. Então, eles estão jogando muito bem também com a opinião pública. Não tem uma crítica de um refém ao Hamas. Aí Israel começou a proibir da entrevista. Então, assim, eles estão indo para todo lugar porque está vazando água. Não consegue lidar com a situação, né? É realmente uma situação, como eu estou dizendo, é um paradoxo. É muita força militar, isso sim. Mas, ao mesmo tempo, fraqueza política, fraqueza de legitimidade, fraqueza nos propósitos que eles estão dizendo que vão alcançar e ninguém sabe como. Tá certo. Bom, a Sara está falando que tem perguntas sobre o Putin, é isso, Sara? Eu até queria emendar, né, porque veio a notícia aí de que o próprio secretário-geral da OTAN está dizendo que vem más notícias a respeito da guerra com a Ucrânia, né? Parece que também lá nessa guerra com a Ucrânia, os Estados Unidos vai ter uma derrota. E agora vem o inverno, né? Aquele inverno rigoroso. E não sei como é que vai ficar essa situação, mas diga aí, Sara. Vamos lá, o Carlos Carvalho fala assim, Sara, será que é possível, perguntar ao professor Reginaldo Nasser,
se o governo brasileiro, como membro do Tribunal Penal Internacional, pode pedir a condenação do Netanyahu, né? E, inclusive, a comparação entre Netanyahu e Putin está sendo feita o dia todo aqui. Não, qualquer um pode pedir. Pode, claro que pode. Pode pedir, sim. E tem entidades que já estão fazendo isso, né? Mas a gente sabe como é o Tribunal Penal Internacional. Eu não estou falando isso agora. Quando veio a história do Putin, eu fiz uma análise aí sobre a história do Tribunal Penal Internacional, né, do como ele se porta em relação diferenciada de quem é condenado, né? O Putin nunca se viu tão rápido na história. Assim, um negócio impressionante, né? E toda vez que Israel é levado ao tribunal, eu fui ler todos os pareceres. O parecer é o seguinte: Israel fez, o Hamas fez, gostaríamos que ambos entrassem em acordo, a paz no mundo, condena ninguém, né? Então, é isso. Deveria levar. Eu defendo isso. Tem outra... Deveria e poderia. Outra colocação aqui da Mônica Mello, ela fala, são duas mensagens. Ela fala assim: professor, por que prender o presidente Vladimir Putin? Não julgar o genocida daqui e o assassino do Benjamin Netanyahu. E o Zelensky, né? Ela faz essa provocação e depois ela emenda e fala: a ONU está bom de ser encerrada, ela é inútil e acabou sendo cúmplice do genocídio. Olha, eu vou resumir uma coisa. O Kissinger, aí que morreu, que o diabo carrega, o Deus, sei lá para onde, ele faz parte. Estou tirando ele da coisa, agora de pensamento. Ele faz parte de uma tradição nas relações internacionais, que é o realismo. E o realismo, quando analisa essas instituições do Tribunal Penal Internacional, nesse aspecto, eu concordo, gênero, número, grau. Porque dois problemas de base, não vou alongar muito. A política internacional não pode ficar sob o critério de tribunais. Política internacional não é política doméstica. Não é isso. Não. Por quê? Em segundo lugar, ele tem uma pretensão sempre universalista. Todo mundo tem pretensão universalista. Se não cumprir todos os casos, gera o quê? Isso que nós estamos falando. Hipocrisia, cinismo, uso de interesse. Porque ele vai cumprir todos os casos. É o que nós vamos falando, não é só no Netanyahu. Nós vamos fazer uma lista, deve ter uma lista imensa lá no tribunal que a gente não vê alcançar. Então, já de saída, né, a criação do tribunal é isso. Quer dizer, quando foi se levar, alguém foi julgado, os Estados Unidos ou a Inglaterra foram julgados em Nuremberg, porque eles mataram civil alemão. Alguém foi julgado por Hiroshima e Nagasaki. Veja, nós vamos fazer uma lista aqui. Vietnã, Laos, Camboja, Chile. Então, é isso. Entendeu? É isso que a gente está dizendo. Então, o tribunal foi usado instrumento das chamadas democracias ocidentais. Está na mão deles, eles que controlam. Agora, eu queria aproveitar aqui, porque o Zimbim Meirelles está querendo, professor, que você indique seus livros. Quais são os seus livros? Porque ele está interessado e acha que outros que estão acompanhando aqui a entrevista vão querer saber também e ler seus livros. Depois eu posso passar aí para vocês, porque não dá para ficar... Não, mas o último livro meu é mais antigo. Tem um livro sobre o Afeganistão. Eu acho que é um assunto que sumiu, porque os Estados Unidos ocupou um país durante 20 anos. Matou 350 mil pessoas. E aí a imprensa brasileira aqui gosta de falar das democracias versus ditadura, né? Mas essas democracias são assassinas. A variável de matança tem que entrar. Foram 350 mil afegãos que foram mortos. E está na pior situação econômica humanitária do mundo, tá? Estilo Gaza. 90% em insegurança alimentar. E o Biden, o democrata Biden, quer pegar, congelou as divisas do Afeganistão para pagar as vítimas do 11 de setembro. Uma loucura.
povo não tem nada a ver com vítima do 11 de setembro. Então, esse é o país. Então, esse é o livro aí que foi editado pela Contracorrente. Então, tá aí, gente. A dica Contracorrente está nas boas livrarias. A Sara vai ler, acho que os últimos chats. Tem mais alguma coisa? Não, tem alguns comentários aqui, né? O João Lima, ele fala assim, o Kissinger morreu com 100 anos de atraso. Eu achei ótimo. É bem isso mesmo. Eu não sei se cabe aqui. Eu fiz um pronunciamento e fez esse negócio do Kissinger. Eu acho que culpar o Kissinger também é muito fácil. Por quê? Porque absorve a política externa dos Estados Unidos. Eu não... personalizar, o Kissinger ficou 8 anos no poder. Ele não é culpado de tudo isso. Certo? Aquela foto famosa, mas não é só a foto, que circulou pelo mundo, da bomba de Napalm no Vietnã, o Kissinger não estava no poder, eram os democratas. Tá? Na década de 90, o Bill Clinton, que era inimigo do Kissinger, os Estados Unidos foram responsáveis pela morte de 300 mil crianças no Iraque, por fome e falta de remédio. Não era o senhor Kissinger. Então, é muito fácil livrar a política externa dos Estados Unidos culpando o Kissinger. Então, eu não caio nessa também, não. Só para contar uma que eu gostava, o Oliveira Ferreira, foi meu professor, meu orientador, e ele gostava de contar esse caso para coisa. Em 58, o Richard Nixon era vice-presidente dos Estados Unidos. E ele foi visitar a Venezuela, achando que era o máximo. O povo da Venezuela queria pegar o Nixon de todo jeito. Jogaram pedra no carro. E uma pessoa aproximou do Nixon e conseguiu alcançar o Nixon, acertou um cuspe nele, uma cusparada. Anos depois, o grande líder venezuelano, Bettencourt, socialista, estava nos Estados Unidos. Um congressista levantou a mão e falou: olha aqui, Bettencourt, por que cuspiram no Nixon? Ele falou: porque a gente não consegue cuspir na política externa. Então a gente cospe no Nixon. Muito bom. Não é isso, porque a gente tem que cuspir na política externa dos Estados Unidos, não é no Kissinger, no Nixon. Né? Mas não tem jeito de cuspir, a gente cospe nele. Você sabe que eu participei de uma coletiva com Kissinger e, quando terminou a coletiva, ele veio na minha direção me cumprimentar, dizendo que eu tinha feito as melhores perguntas para ele naquela coletiva. E eu fiquei bem preocupado. Falei, pô, se eu fiz boas perguntas, eu imagino que foram as piores possíveis para ele estar... Não é que se agradou tanto a ele. Alguma coisa foi errada. Você está enganado. Ele é um cara muito... todo mundo sabe, inteligente, esperto, e valorizava quem é inteligente. Ele sempre fez isso. Sempre valorizou quem é inteligente, embora inimigo. O que ele fez? O livro dele elogia o Geisel e o Azeredo Silveira, apesar de eles estarem do outro lado, porque eles apoiaram os comunistas em Angola. Ele falou: nós erramos ficando do lado errado. Erramos ficando do lado que perdeu. Ele era muito inteligente. Ele valorizava quem é inteligente. Você pode ficar sossegado. Legal. Então tá bom. É isso, gente. Brigadão, professor. Muito obrigada. É sempre muito bom quando o senhor vem para cá. Quero agradecer também Florestan, Mário Vitor. Vou me despedir da audiência também. E dar os parabéns aqui para a Neuza Santos, Florestan, que está todo dia em todos os programas da TV 247 e também faz aniversário hoje, assim como o Mário Vitor. Então, gente tá bom. boa. Parabéns, Mário. Professor, obrigado. Um grande abraço. Parabéns. Professor, obrigado. Um prazer. Obrigadão. Tchau, tchau.